Então, vamos recapitular. A técnica é aplicação de calcário em doses diferenciadas. Vou usar lá um aplicador de espalhar calcário, né? Não importa a marca. Você está vendo o Excel aí sendo projetado na tela de vocês. Vamos recapitular. O que aconteceu? Nós estamos lá no campo, nós somos lá em 15 pontos, então esse é um mapa com 15 pontos, uma situação muito comum que vai acontecer na prática. Nós temos, então, 15 pontos, com latitude e longitude. Eu fui lá com o meu trado, eu não tinha quadriciclos, vamos supor, nós contando a história aqui, né? Eu não tinha quadriciclo, fui lá com o meu trado, botei as minhas 12 subamostras no balde, homogeneizei a amostra, peguei aqueles 500 gramas de solo, mandei para o laboratório, aí o laboratório me retornou uma informação, me retornou um Excel, por isso que eu estou começando com o Excel. O meu laboratório me retornou um Excel com as informações de CTC, cálcio, potássio, magnésio, micronutrientes, saturação, textura, matéria orgânica, aquele mundaréu de coisas na amostra completa. Bem, eu peguei daquele mundaréu das 15 amostras e ele analisou 15 amostras do laboratório. Isso aqui é uma situação real, tá? Esses dados são reais. Os dados aqui são reais. E aqui, então, eu filtrei só a coluna do CTC e da saturação. Saturação é V%, tá? Então, na técnica agrícola aqui, saturação que está a saturação por bases, que eu chamei aqui de V1. E aí eu tenho o CTC, tá certo? E aqui eu plotei aqui no Excel esses pontos. Esses pontos são o quê? Os pontos lá no chão. Aqui tem aqui, ó. Então eu tenho pontos mais próximos e pontos mais distantes, tá bem? E aí eu tenho as coordenadas dos pontos. Da onde veio essas coordenadas? Veio do GPS, veio do meu celular. Eu exportei lá peguei o aplicativo do celular, gerei esses pontos, peguei a amostra, mandei para o laboratório, e o aplicativo do celular me exportou os 15 pontos. Então eu tenho os 15 pontos que eu peguei lá do TXT, que saiu do celular, e construí aqui o meu arquivo do Excel. E aí eu peguei as minhas amostras minhas amostras do laboratório. Minhas amostras do laboratório não vieram com coordenadas, foi eu que coloquei. Peguei da onde essa coordenada? De novo, peguei do celular, tá bom? Então tá, agora nós vamos fazer uma recomendação de calcário. Nós temos duas alternativas. Eu vou pelo SIG, tá certo? Olha só o que foi feito aqui. Tem a informação da CTC, que veio do laboratório, tem a formação de saturação por base, que eu quero que tem lá na realidade. Então, a saturação, ó, 22, 18, 13% de saturação. Tá muito baixa a saturação aqui, hein? E eu quero aumentar para quanto? Eu quero aumentar para V2, ó. Qual que é a fórmula de recomendação de calcário? Bom, na agronomia, a forma de recomendação do calcário é essa aqui, ó, que está projetada na tela para vocês. Bom, isso baseado na fórmula de saturação, né? Porque se for lá, existem algumas regiões, principalmente do Rio Grande do Sul, que vão usar a fórmula do pH, usando poder tampão, mas não é o caso. Aqui vamos usar a fórmula que foi ensinado, entre aspas, pelo IAC, a chamada fórmula do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas. Então, a necessidade de calcário é igual em toneladas por hectare. Saturação que eu quero atingir, V2, menos saturação que está, esse aqui que o laboratório mediu, vezes a CTC, o que é a CTC? Capacidade de troca de cátions. É a fertilidade potencial. E vou dividir pelo PRNT do calcário. O que é o PRNT? Poder relativo de neutralização total. É o poder que o calcário tem em neutralizar o alumínio. Tá? Então, aqui nesse caso, esse calcário de exemplo, eu vou utilizar um calcário de PRNT 90, é alto, tá? E vou aumentar a saturação, que eu quero chegar a 55%. Então, veja, eu poderia vir aqui, ó, e digitar necessidade de calcário, né, é igual a 55, é a mesma coisa dessa forma que está aplicada aqui, tá? Ó, 55 menos o vermelho, desculpa, menos o azul, então 55 menos o azul, então 55 menos 22, dividido
pelo PRMT, desculpa, vezes 55 menos 22, vezes 9,51, dividido por 90. 90 é o PRMT que eu estabeleci do calcário. Então, ele calcula aqui, ó. Então, essa já é a necessidade de calcário em toneladas por hectare. Então, veja que nessa área, eu preciso aplicar calcário variando desde 2 toneladas por hectare até 4,6 toneladas por hectare. É uma variação bastante grande, tá certo? Bom, então, essa fórmula de necessidade de calcário, você pode calcular aqui direto no Excel e levar para o SIG para fazer o mapa, tá? Ou você pode calcular isso diretamente lá no SIG, que é do formato que a gente vai fazer. Por que eu quero ensinar esse formato para você pelo SIG, não pelo Excel, pelo SIG? Porque eu quero que você aprenda a manipular a camada de mapa, porque ele poderia não ser o calcário, poderia ser potássio, poderia ser fósforo, enfim. Como é que faz isso lá no SIG? É isso que a gente vai começar agora. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar, selecionei e dei Ctrl C. Copiei esse conjunto de dados. Eu vou abrir uma planilha nova. Por quê? Porque essa planilha está contaminada com esse monte de elemento gráfico. Eu preciso de uma planilha nova, porque para levar essas informações lá para o meu SIG, eu vou precisar de uma planilha com a extensão CSV. Eu estou falando de forma pausada, porque esse tipo de extensão de Excel chamado CSV, que significa coluna separada por vírgula, isso que significa CSV, é muito importante para o SIG, porque qualquer SIG, ArcGIS, QGIS que a gente vai usar, qualquer um, ele consegue importar essa planilha CSV. E nem sempre o SIG importa a planilha de Excel, porque Excel é da Microsoft, não é do software X lá. Mas CSV é um formato universal. Por isso que eu copiei os dados e salvei aqui numa nova planilha limpa, só com esses dados. Porque agora eu vou aqui, ó, salvar uma cópia dessa planilha. Vou salvar uma cópia aonde? No mesmo lugar lá onde está o meu último exercício, que é o de pontos, né? É o último exercício dessa série de agricultura de precisão. E vou chamar aqui, ó, de PTO fertilidade. PTO calcário, vai. PTO calcário. E vou procurar aqui a extensão, ao invés de salvar no XLS, que é do Excel, vou procurar aqui, ó, CSV, separado por vírgula. CSV. É esse o arquivo que eu vou conseguir puxar lá no SIG, tá? Vou salvar. Salvou, beleza, vou dar OK, vou fechar agora, vou parar o compartilhamento da tela do Excel e vou iniciar o compartilhamento da tela do SIG, que é onde a gente vai agora. Eu vou fechar o Excel, tá? Compartilhamento da tela do QGIS aparecendo para vocês. Página em branco, não tem nada no QGIS, nada, tá certo? Não tem nada no QGIS. Primeira coisa que nós vamos fazer para ele aqui, ó. Vamos importar os pontos. Só que agora, diferente dos exercícios anteriores, eu não tenho uma camada shape, uma camada para importar, uma camada vetorial, para importar por esse primeiro ícone. Eu tenho uma planilha. Então, a planilha eu vou importar por aqui, ó, por essa virgulinha. Importar. Cliquei aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto ícone da lista de camadas. Ah, não está aparecendo no meu. Bom, então você vai em exibir, barra de ferramentas, é esse aqui, ó, gerenciar camadas, tá bem? De novo, clicando sobre ele. Nome do arquivo. Vou procurar lá o arquivo. Cadê o arquivo? Ah, o arquivo está nessa pasta que eu descompactei e passei no meu computador. Tem que estar descompactado sua pasta lá, hein? E vou puxar o quê? O XLS? Não, ele não vai ler o Excel. Vou puxar o CSV, que é o formato do texto da planilha. Das colunas são separadas por vírgula. Vou abrir. Olha só o que apareceu aqui embaixo. Ele já entendeu. Olha lá. Já apareceu aqui o ID, apareceu aqui a longitude, latitude, apareceu o CTC, igual estava lá no Excel. Pronto.
texto delimitado, tá? Faltou selecionar uma coisa. Voltei aqui no ponto anterior. Selecionei calcário CSV, tá? E aí, ponto e vírgula, mas aqui, ó, coordenadas dos pontos. Olha só, é importante você selecionar aqui. Coordenadas dos pontos. Qual vai ser a coordenada no eixo X? Eixo X é longitude. Então, cadê a coluna da latitude? Está aqui, ó, longitude. Qual que é o do Y? Y é latitude. Latitude, seleciona a coluna da latitude. E qual que é do campo Z? Ah, eu quero fazer da CTC, tá? Vamos começar pela CTC. Aí sim, selecionei esses pontos, vou dar adicionar e veja que estão os meus dados aqui agora, ó. Os meus dados estão aparecendo. O mesmo mapa que estava no Excel está aqui agora aparecendo para vocês, tá certo? Então, vamos ver a tabela dele? Vamos pichar aqui, ó, clica o botão direito, abrir tabela dos atributos. Tem aqui, ó, longitude, latitude, CTC, V% e necessidade de calcário. Bom, o que eu vou precisar agora? Eu vou precisar interpolar uma camada da CTC e vou precisar interpolar uma camada da saturação, para depois calcular a terceira camada, que é a que eu vou exportar lá para o meu controlador lá da máquina em campo, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Primeiro, vamos criar agora uma camada interpolada. Só vir aqui, ó, em busca e digita interpolar. Interpolar por IWD. Isso que nós vamos fazer, ó. Qual que é a camada de ponto que a gente vai interpolar? Ah, o PTO calcário. Qual que é o valor que você quer interpolar? Do quê? Quer interpolar o quê? A CTC? Vamos começar pela CTC. Vou dar o adicionar aqui, ó. Criar uma camada de ponto CTC, tá? Qual que é a extensão? Isso aqui a gente já fez tudo em aulas passadas, tá certo? Qual que é a extensão do mapa? A extensão vai ser os pontos mesmo, a extensão dos pontos. Só que aqui, agora, olha lá, o que é isso aqui? Nós vamos interpolar e vai ser uma camada matricial. Matricial que tem colunas e linhas. Agora, nós vamos colocar 0,00, ao invés de 4 zeros, vão ser só 3 zeros, 37. Por quê? Porque eu quero fazer a minha quadrícula de 40 por 40 metros. Então, aqui, veja, que nessa área nós vamos ter só 24 linhas e 23 colunas. E qual que é esse mapa que vai sair interpolado? Você quer chamar de quê? Então, interpolado, salvar em arquivo temporário? Não, porque se desligar o computador, ele apaga e perde o arquivo. Vou salvar no arquivo. Então, esse mapa que eu vou salvar agora, da aula de aplicação localizada, esse mapa vai ser CTC, mapa de CTC, salvar. Tá bem? Faz tudo isso, dá executar, close. Então, criou o mapa de CTC interpolado, olha lá. Interpolou o mapa de CTC. Bom, eu preciso do mapa de CTC e preciso de uma outra camada de informação, que agora vai ser a camada de saturação por bases. Então, vou interpolar outra camada agora. PTO calcário, que tem os dados originais. Agora, mapa do V1. O que é o V1? Saturação V1. Vou adicionar aqui embaixo. Ora, vou usar o mesmo tamanho de célula, 0,000, o mesmo número que eu coloquei agora há pouco, vou usar agora, 0,37. E vou dar uma extensão, calcular a camada a partir da camada PTO. Mesma coisa do outro, ó. 0, então, a extensão que ele vai extrapolar, fazer a interpolação, vai ser com base nos limites dos pontos que foram mapeados em campo. Coloquei o mesmo numerinho e vou criar uma outra camada, que não é temporária. Vou salvar aqui no arquivo e vou chamar essa aqui saturação. Vou colocar só SAT, de saturação, tá? Salvar, executar, close. Então, olha só. Eu tenho uma camada. Aqui nós temos nossos pontos de calcário. Pontos de calcário que foram interpolados. Esse calcário tem uma tabela. Cliquei com o botão direito, abrir tabela. Então, ele usou esses dados de informações pontuais da CTC e V%, e fizemos duas camadas diferentes. Uma camada de saturação e outra camada de saturação, uma camada de CTC. Ó, são diferentes.
E qual que é o tamanho da célula? Vamos medir? Vamos pegar aqui, vamos dar um zoom aqui em uma célula dessa. E vou medir aqui, ó, usar essa trena aqui em cima, ó, clicar nela. E vou medir aqui qual é o tamanho da célula. Olha lá. 39,9 metros. Quase deu 40. Então, é isso mesmo. Tá ótimo. Vou clicar aqui de novo com o botão direito em cima da camada e vou clicar em Zoom to Layer para voltar essa visualização total. Tá bom, gente? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma matemática de raster. Nós temos duas camadas. Ó, camada 1, camada 2. Camada 1, camada 2. Vamos manipular as duas e calcular a terceira camada, que é a camada de necessidade de calcário. Então, eu vou vir em raster, calculadora de raster. De novo, ó, vim aqui em cima, raster, calculadora raster. Tenho duas camadas. Qual que é a forma do CTC, da necessidade de calcário? É assim que se faz, ó. Vou abrir aqui, vai se chamar V2 menos V1. O que é o V2? V2 é onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar? Na saturação 55. V2. Menos V1. Quem tem o V1? Saturação atual. Clico nele duas vezes, ó. Ele aparece aqui embaixo. Fecho o colchete. Vou fazer V2 menos V1 vezes a CTC. Cadê a CTC? Está aqui em cima, é outra camada. Clico nele duas vezes. Apareceu aqui embaixo. Vezes a CTC, fecho o colchete dessa equação e vou dividir tudo isso pela PRNT. Qual que era a PRNT que a gente tinha projetado lá? Do calcário de 90% de PRNT. Então, eu vou vir aqui no final e vou digitar 90. E vou pedir para ele calcular essa equação. Só que essa equação, gente, ele não está calculando mais agora do raster, mas ele vai calcular célula a célula da camada resultante. Olha só. Ok. Ah, ele está me perguntando aqui, ó. Qual que é a camada de saída? Ah, eu preciso dar um nome. Então, faltou isso aqui, ó. Camada de saída vai ser aula... Deixa eu só voltar aqui onde está. Essa vai ser a camada de necessidade de calcário, NC. Vai ser um formato TIFF, não precisa nada mexer em nada. E ele está me perguntando aqui, qual que é o SRC de saída? Ah, o CRC de saída é o WGS84. É o WGS84. Pronto, está feito tudo, dou OK, está feito a brincadeira. Tá? Então, aqui agora nós temos um mapa de calcário. Vou deixar colorido aqui agora, tá certo? Ó, vamos mudar isso aqui. Vou deixar colorido. Simbologia, ao invés de banda simples, falsa cor. Aonde vai menos e vai mais, então eu vou agora ó, inverter as cores. Aonde é menos azulzinho, onde vai mais vermelho. Vou deixar o resto tudo igual, vou dar aplicar e OK. Olha lá. Então, olha agora, o que eu vou fazer? Olha, veja que são mapas diferentes. Nós temos o mapa de CTC, olha o mapa de necessidade de calcário. Ó, é diferente. Olha o mapa de saturação agora e o mapa de necessidade de calcário. Olha lá. É meio similar, mas não é igual. Né? Então, esse mapa de necessidade de calcário, ele está nos apresentando agora em uma informação que vai de desde 2 até 4 toneladas por hectare. É a mesma coisa que a gente fez lá pelo Excel, só que eu quis apresentar para vocês aqui nesse exercício de uma forma um pouco mais complexa, para você entender essa questão da calculadora de raster. Porque se você for calcular a quantidade de potássio ou de fósforo, você vai precisar interpolar o fósforo e usar essa calculadora de raster para estimar, para usar uma equação do fósforo para colocar aqui o quanto você quer aplicar de fósforo na área, tá certo? Que nesse caso nós estamos fazendo do calcário. Mas veja, nós temos muita classe aqui. Nós estamos com, embora nós temos células de 40 por 40 metros, né, o nosso pixel de 40 por 40 metros, nós estamos com uma informação variando de 2 até 4 toneladas de calcário. Nossa, é muita variação. Veja que aqui, ó, eu vou dar um exemplo para você. Vou clicar agora nesse ícone aqui, ó, que é identificar feições.
Vou clicar nele. Esse izinho, ele vai me identificar o quanto vale aquele valor do pixel. Vou clicar aqui agora, ó. Esse valor vale 4.2. Vamos para o lado? 4.1. Vamos para esse outro aqui, ó, que é tudo amarelo, né? Parece que é tudo amarelo, mas tem diferença, quer ver? Ó, 3.42, logo do lado, 3.38, logo do outro lado, 3.48. Está variando, varia muito. De novo, vamos ajudar o seu equipamento de campo. Vamos ajudar o seu equipamento de campo, gente. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer? Vou só aqui para baixo, vou fechar, tá? Essa janelinha que abriu. O que eu quero dizer? Agora você precisa passar por uma etapa que eu te recomendo, não é obrigatório. Eu poderia agora aqui, vir aqui, já exportar isso para o... Não, vai ter mais um passo que eu vou explicar daqui a pouco. Mas, veja, eu poderia já, quase que acabou, quase que eu posso levar lá para a máquina. Eu não te recomendo levar assim. Eu te recomendo uniformizar as doses. Né? Não deixar com essa variação tão grande de dose. Vamos uniformizar. O que significa uniformizar? Vamos reclassificar essa imagem. É uma imagem, é um mapa, mas é um mapa no formato de imagem, tá? Eu estou vendo uma imagem, é um mapa, tá? Vamos reclassificar, né? Então, vamos passar agora, ó, por reclassificação, ó. Reclassificar. É isso que eu digitei aqui em cima da barra ferramentas. Vou de novo, ó. Vim aqui na barra ferramentas. Eu não sei onde está o reclassificar. Ah, tá em algum lugar aqui, ó. Então é análise raster. Aqui está o reclassificar raster, tá? Mas se você não lembrar, você precisa lembrar do nome da ferramenta. Ah, o nome da ferramenta é reclassificar. Então, reclassificar. E vai clicar aqui, ó, em reclassificar por tabela, tá? É esse aqui que a gente vai abrir. Vamos clicar 2 vezes nele. Tá. Aí ele está me perguntando, você quer reclassificar qual camada? A da necessidade de calcário. É esse mesmo aqui, ó, NC. Tá, qual que é a banda? Pode ter várias bandas, é essa mesmo que está abrindo, mesmo porque não tem outra, tá? Aí ele está usando aqui, ó, tabela fixa? Não, eu quero colocar minha tabela. Então, você precisa digitar nesses 3 pontinhos aqui, ó. E aí ele está me pedindo qual é a tabela agora. Cadê a tabela? Não tem, vou ter que criar ela. Então, eu vou adicionar tabela, adicionar linha. Aí ele está me perguntando, olha, você vai ter que dar os valores. Qual que é o lance aqui? Qual que é o ponto, o pulo do gato? Ele está me perguntando o valor mínimo até o valor máximo e qual que é o valor que eu quero dar. Então, eu vou fazer assim. Qual que é o valor mínimo? Ah, o valor mínimo ali, ó, é 2.11. Vou colocar 2.10. Então, de 2.10 até 3. Só que ao invés de colocar 3, eu vou colocar 2.99999. Por quê? Porque se eu colocar 3, o 3 aqui de baixo coincide. Então ele vai ficar louco. Ele vai usar o 3 daqui de cima ou o 3 aqui de baixo. Então eu vou usar 2.10 a 3.9999. Quanto que é o valor que eu quero aplicar se a faixa de variação estiver entre 3.10 e 0.2? Vou aplicar 2,5 toneladas por hectare de calcário. Né? Agora, o próximo, o 3.0 até 3. Poderia ser 4, mas eu vou dizer 3.999999. Vou aplicar quanto nessa condição aqui? Vou aplicar 3,5 toneladas por hectare. Entende? Ah, está muito grande a variação. Dá para colocar mais classes? Dá, ué. Só de 2.10 a 3.4.9999. Ou seja, 49.999. 2.5 até 3.999. Entende? Cria mais classes, não tem problema nenhum. Agora eu vou aplicar o ponto 4.0, né? Se é 3.9999, o próximo é 4. 4.0 até o máximo. O máximo é 4.6. Mas eu vou colocar aqui a 4.5. Vou colocar aqui 5 toneladas por hectare, tá? 5.0. Nessa classe, eu não vou aplicar 4,5. 4,5 toneladas de calcário por hectare é muito. Vou aplicar só, nesse caso, 4 toneladas por hectare. Tá? Então, eu vou aplicar as classes 2,5, 3 e 4 toneladas por hectare.
Acima de 4 toneladas por hectare é muito perigoso aplicar numa vez só. Precisava dividir. Então, agronomicamente, não é interessante. Por isso que eu estou estabelecendo aqui um limite máximo de 4 toneladas. E vamos remover as outras linhas que eu criei a mais, tá? Cliquei aqui, ó. Vou remover essas linhas, que eu só quero manter as linhas que eu vou usar de fato. Então, a tabela final vai ficar assim, tá? Bom, essas classes, vocês entenderam que você vai fazer conforme você determinar em campo. É você que determina. É você que, como técnico, fala, olha, eu vou aplicar tanto nessa condição, tanto nessa condição e tanto nessa outra condição, tá bem? Criamos essa tabela, então. E aí eu não vou mexer mais em nada. Só vou colocar aqui um arquivo. Agora, o arquivo final vai ser chamado de necessidade de calcário e classificado. Esse é o nome que eu vou dar. Vou dar em salvar, executar e close. Já foi feito, gente. Olha só. Então, olha só o que aconteceu. Vou ter 3 classes. Vou clicar aqui. Ah, está mostrando em forma contínua. Não, não está. O mapa agora, ao invés de banda simples, onde tem os valores mínimos e máximos, vou colocar valores únicos. E vou mandar ele classificar, porque só tem essas 3 classes aqui mesmo. Só que o vermelho, vou colocar amarelo, tá? Só para não confundir. Então fica vermelho, amarelo e azul. Ou sei lá. Tanto faz, a cor tanto faz. Então tem aqui as classes que nós vamos usar, gente. Tá certo? Então veja. Ao invés agora de usar, veja que a dose máxima de 4 toneladas vai ser alguns pontos só, né? Veja que essa distância, eu vou calcular aqui qual vai ser a distância caminhada, ó. Daqui até aqui vai andar 80 metros, é um quadrado de 80 por 80 metros. Tá, então as regiões, a grande maioria do talhão vai usar quanto de dose? 3,5 toneladas por hectare. Alguns pontos com menos tonelada por hectare e alguns pontos com mais tonelada por hectare. Ah, variou pouco, eu poderia ter classificado em 5 classes. Por exemplo, ir de 2,5, 3, 3,5, 4. Né? Poderia ter aqui o 3, entre o 2,5 e o 3. Poderia. Aí é só fazer a reclassificação de novo. Eu quero apresentar para vocês como se faz, tá certo? E é dessa forma que se faz, ok? Muito bem. Agora, para finalizar, não é dessa forma que nós vamos levar lá para a máquina em campo, tá? Não é. Tá? Eu vou levar para a máquina em campo esse mapa, mas na forma não de... Porque isso aqui é uma imagem TIFF. Eu preciso levar para o trator um arquivo vetorial. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que transformar esse raster em vetor. Como é que faz isso? Venho aqui em raster, vou clicar em converter, raster para vetor. Tá bem? Raster para vetor. Aí ele está me perguntando, qual que é a banda? Ah, é aquela mesmo. Não vou mexer em nada aqui, ó. Absolutamente não vou mexer em nada. E vou salvar num arquivo. Que agora o arquivo vai sair, olha só, um arquivo shape. Vou chamar aqui de calcário. 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 Então, esse arquivo de saída chamado calcário, e aí ele vai fazer a classificação, e foi feita. Olha só, ele criou aqui um arquivo agora, que agora eu vou clicar 2 vezes sobre ele para voltar colorido, ó. Mas ele já foi criado, tá? Colorido é só para você ver na tela. Vou colocar como graduado. Graduado não, vou colocar como categorizado e vou mandar ele classificar todos os valores. Vou abrir a tabela de atributo. Está com 3 e 4. Ele não fez a mesma. Então, eu vou fazer de novo, tá? Vamos começar de novo. Vou apagar isso. Vou remover essa camada e vou fazer de novo, tá? Não deu certo ir aqui por classe. Eu vou aqui, ó, no mapa raster, análise de raster, e vou digitar aqui converter. Converter raster para polígonos. Vi por aqui, ó, pixel de raster para polígonos, tá? Ao invés de ir por aqui, eu vim converter pixel de raster para polígonos. Vou por esse.
É o mesmo processo, tá? Então, o valor vai ser chamado valor e vou criar o arquivo final, vai chamar calcário. Ele vai falar, calcário já existe, eu vou sobrescrever. Executar e close. Ele deu erro porque já tinha um escrito lá. Vou mandar fazer de novo. Só que agora eu vou criar uma outra camada com nome diferente para não dar erro. Eu vou chamar calcário 2. E agora foi. Então aqui eu tenho agora um mapa de pixels, não em formato raster, mas em formato de poligonais, que é um arquivo de shape, do tipo shapefile, que agora eu vou converter ele agora para categorizado e vou mandar aqui, ó, cliquei em categorizado. Como é que eu fui aí? Cliquei 2 vezes em calcário, fui em simbologia, aqui em símbolo simples eu coloquei categorizado, e qual é o valor que eu quero categorizar? O valor. E aí eu vou dar classificar. Veja aqui, tem os meus 3 pontos, ó. 2,5, 3 e 4. Vou dar aplicar, tem aqui o meu mapa. É o mesmo mapa anterior, gente, ó. É o mesmo mapa anterior. Só que esse mapa anterior é num formato de raster, que a máquina não lê, e esse outro aqui é um formato de vetorial, que a máquina vai ler. Então, eu preciso, depois de todo esse processo de elaboração do mapa, transformar o meu mapa de formato raster para formato vetorial. Veja, vou abrir, cliquei com o botão direito em cima, abrir tabela de atributos, veja, que é um arquivo que tem 458 pixels quadrados de 40 por 40 metros com valores. Então, a máquina vai ler esses valores, tá certo? A máquina em campo é só pegar um pendrive, pegar esses arquivos que foram salvos agora, esse arquivo do calcário, levar lá para a máquina e botar na máquina e sair andando. Ele vai aplicar aqui as toneladas por hectare que eu determinei, ó. Tá? Ele vai aplicar exatamente as doses, 2,5, 3,5 e 4 toneladas por hectare. De novo, poderia ter dose 3 toneladas por hectare aqui no meio? Poderia, devia até ter feito. Tá? Mas, enfim, o número de classes que você vai determinar é você que determina. Eu quero que você aprenda o conceito, o que se faz. E é assim que se faz. E pronto, está feito, tá bem? Eu quero imprimir isso aqui, ó, com os números dos pontos em cima. Vamos tentar agora? Eu tentei fazer agora há pouco, vou tentar agora de novo. Eu vou agora abrir o novo compositor de impressão, vou chamar aqui de mapa de calcário, vou dar OK, mapa de calcário, e nesse mapa de calcário agora eu preciso colocar os elementos. Vou tentar fazer o mesmo mapa de novo, vamos lá. Aí o mapa de calcário. Agora está tudo certinho, tá vendo? Então eu preciso dos elementos. Mapa, a vetorização dos elementos que eu quero mostrar, mapa de calcário. Quero colocar aqui agora a legenda. Tem muita coisa na legenda. Então, clica na legenda 2 vezes. Clica na legenda 2 vezes. E aí, nessa legenda, tem aqui, ó, propriedades do item. Tira essa atualização automática. Então, o que eu não quero? O que eu não quero é só apagar. Ó. Eu não quero esse de baixo. Vem aqui embaixo, ó, apagar. Esse, eu também não quero esse. Também não quero esse. E também não quero esse. Eu quero só o mapa dos pontos e o calcário. Né? Eu quero que seja toneladas por hectare. Então, só vim ir lá no original, no mapa base original, clicar no mapa base em fonte e digitar calcário, espaço, toneladas por hectare. Pronto. Isso agora começa a aparecer no seu mapa. Calcário, toneladas por hectare. Tá certo? O que falta aqui agora? O primeiro elemento que precisa ter necessariamente é o elemento de camada vetorial. O segundo elemento que precisa ter aqui necessariamente é a escala do mapa. Tem aqui a escala do mapa. E o quarto elemento que precisa ter necessariamente
o símbolo de norte. Vem aqui em Arrow, vou mudar para esse aqui, se você quiser, tá? Então, norte. Ah, esse é feio, quero outro. Coloca o que você quiser. Então, norte, legenda, escala e o mapa em si. E agora? Pronto, está feito. Só que veja, isso é só uma imagem. Isso aqui serve para você, ó, exportar imagem. Exportar como? Exportar a imagem. Vou exportar aqui agora essa imagem como calcário, mapa de calcário. Mapa de calcário. E dá salvar. Ó, coloca aqui. Qual é a resolução do mapa? Resolução de 200 pixels, 200 dpi, está pronto. Salvar. Pronto, esse é o mapa que você pode apresentar ao produtor. Mas, de novo, esse não é o mapa que vai aparecer na sua máquina, não, hein? Para finalizar, né? Vou tirar esse compartilhamento agora, ok? Em formato shape, né? Em formato vetorial, né? Que você salvou baseado na conversão, né? Daquele mapa que foi reclassificado anteriormente. Então, de novo, recapitulando, o que nós fizemos até aqui? Nós pegamos os pontos que estavam em Excel. Esses pontos que estavam em Excel, que tem uma tabela aqui, ó, nós fizemos os cálculos diretamente aqui no SIG, interpolamos o mapa de CTC, interpolamos o mapa de saturação atual. Baseado nesses dois mapas de CTC e de saturação atual, nós construímos o mapa de necessidade de calcário, e esse mapa de necessidade de calcário, que tinha valores variando ao infinito, de 2.1 até 3.4.62, fizemos uma reclassificação desse mapa. Para quê? Para diminuir a quantidade de valores que a máquina vai ter que regular no campo, para ela acertar melhor, para ela não ficar doida e ter que ficar variando dose toda hora. E aí depois, esse mapa, que ainda no formato matricial, em raster, tivemos que converter ela para um formato vetorial, em shape. E aí esse mapa em formato vetorial foi o que nós exportamos, esse arquivo, né? Ah, eu não sei qual, eu quero exportar agora, eu quero exportar a partir daqui, como é que eu faço? Ó, clica com o botão direito em cima dele, vai aqui, ó, exportar. Guardar elementos como shapefile, shapefile. Aí você pode escolher aqui o seu USB, ó, escolhe lá o USB onde está, manda salvar e dá OK. Pronto, exportou. Né? Ou vai lá na pasta onde você salvou ele, copia do mesmo jeito, mas tanto faz, de um jeito ou de outro. O mapa está pronto. É isso.